Oi, gente, como vocês estão? Por aqui vai tudo bem, só vou tirar o som aqui. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre coisas que eu estou neste momento passando. Não foi um ano que eu me dediquei muito e perdão o barulho da máquina. Sabemos que eu não edito muito vídeo. Mas Deus tem tocado em meu coração, falado sobre as coisas que eu tenho vivido nesses últimos tempos. E às vezes nós criamos barreiras em nossa vida com o nosso próprio pensamento, mas a promessa do Senhor ela vai dar continuidade dia após dia. Não sei se você é cristão, se não é, mas eu tenho costume de fazer o que chama-se diário terapia, né? Mas eu gosto de falar com Deus escrevendo, porque assim eu consigo organizar melhor meus pensamentos e as coisas que eu estou pensando. Bom, hoje faz algum tempo, eu escrevi a última vez, foi no dia 13/12, né? Falando do Deus do impossível, sobre o vestibular, porque eu sabia que eu não passaria. Porque não havia possibilidade, né, minha gente? Vamos falar a verdade. É uma coisa assim que eu demorei. Não fiz nada esse ano e, como resultado, caiu minha nota. Mas. Hoje o meu momento com Deus escrevendo foi uma continuação. Coloquei uma seta, não vou mostrar porque tá aqui o caderninho, mas eu não vou mostrar porque é uma coisa pessoal. Mas eu escrevi: querido Deus, obrigado por me mostrar que é no seu tempo e não no meu. Aí eu lembrei de uma passagem bíblica e eu espero que ajude vocês também, que esse vídeo chegue até vocês. Quando for a hora certa, eu, Senhor, farei acontecer. Isaías 60:22. E aí eu conversei com Deus. Geralmente eu escrevo, gente, eu vou abrir só esse pedaço aqui. Que eu não vou falar sobre tudo que eu escrevi. Eu geralmente falo assim, sabe, Deus, eu sou teimosa, eu sei. Porque eu sei já as coisas que ele tem me mostrado, eu sei como que vai acontecer. Só quando eu fizer certas coisas. Fiz a pausa do café, gente. Tá. Gostaria de ser mais confiante em tuas promessas, porque ele já me prometeu. Então, a partir de hoje, sempre entregarei, no meu caso, a medicina UEM para você, Deus Emanuel. E fiz um desenho de uma cruz, um coração e o que seria luzes, né? Porque ele é uma luz que entra na nossa vida e acalma. Deus a gente não vê, a gente só sente e ele traz conforto em nossa vida. Eu acho isso muito importante. Quando for a hora certa, eu sei que o Senhor fará infinitamente mais do que pensei e pedi, de sua filha amada, Poliana Piutizo. Gente, o que eu quero dizer com isso? Peraí. Eu vivi um processo que no começo do ano eu recebi uma palavra de Deus. E eu não lembro o dia, mas eu vou achar aqui. E eu sei porque eu grifei. Porque foi no dia que Deus refez a aliança comigo. Foi um pastor que nem me conhecia, falou coisas surpreendentes. Foi dia 26 de janeiro de 2025, pastor Luiz. Eu não sei o outro nome. Coisas que poderiam sim ser o pastor da minha igreja falar, mas ele estava visitante, esse pastor, e ele foi falando as coisas que, como meu Deus não se esqueceu de mim. Só que eu, Poliana, esqueço. Às vezes eu esqueço das promessas e esqueço de como ele foi feito. Há um tempo atrás, nós passamos por problemas que nós não
não esperávamos por isso, né? Que foi no apartamento que a gente morava de aluguel. E Deus é infinitamente bom e maravilhoso. Ele cumpre suas promessas e Ele nunca deixa um filho desamparado. Tanto que hoje eu estou nesse apartamento que foi Deus que me deu, né? Eu contei, brevemente vou falar que é um senhor, me parou na rua e tudo mais, falou das coisas que Deus tinha falado e perguntou sobre do que era a questão financeira. E eu falei, não, financeiro não tem nada, ele não tem alguma coisa que você está pedindo para Deus? E eu falei, é só o apartamento. E ele falou assim, Deus vai te dar. E foi exatamente o apartamento que eu ia alugar um tempo atrás e eu achei bonito, só que para comprar eu fiquei um ano olhando, sabe? E Deus faz, só que Ele faz no tempo dele. É isso que eu quero dizer. E basta a gente confiar. E eu confiei tanto porque aquilo foi tão real e uma pessoa, tipo, nunca mais vi esse senhor com a bicicleta, inclusive. E eu sempre trabalho naquela rua, sabe? Foi muito mágico. Especial, mágico do sentido especial, tá, gente? Não é magia. Especial porque... Como que alguém sabe tanto, né? Uma pausa pro café. Terminei, gente. Tô com a garganta seca de novo. Pegar aguinha. Como que alguém sabe tanto da sua vida sem te conhecer? E, sabe, foi maravilhoso. Deus tem respondido. Outra vez eu encontrei uma senhora naquele mesmo lugar e estávamos fazendo processos na igreja sobre uma oração frequente, assim, nós orávamos e tudo mais e também aprendendo a ser mais parecida com ele, né? Foi uma coisa muito especial e a gente conversou e um libera a palavra pro outro. Isso é tão lindo quando Deus ele une duas pessoas para que a gente consiga se encontrar, sabe? E foi maravilhoso, assim, foi perfeito. Agora são 7h28, eu sei, vai estar espelhado porque tô na câmera da frente. Mas eu queria dizer pra vocês que Deus, ele tem a hora certa, ele vai fazer na hora certa. Não é no nosso tempo, não é do jeito que a gente quer. E ele vai fazer. O importante é a gente crer e fazer a nossa parte. Eu não tenho feito a minha parte, eu sei disso. Foi um ano muito difícil, mas eu sei que tá aí, eu sei que às vezes você vai falar assim, poxa Deus, mas eu queria tanto a sua palavra, tem dito que ia acontecer e não aconteceu. Mas lembre-se que a última palavra quem dá é Deus e também que é tudo no tempo dele. Então, vamos nos examinar primeiro para depois entender a circunstância das coisas que têm acontecido. Será que eu estava merecendo? Será que Deus não deixou a porta aberta e eu não consegui abrir, não consegui empurrar a porta? São coisas que a gente tem que pensar. Eu quero fazer coisas novas. Eu quero voltar a fazer meu devocional. Gente, eu tenho pecado tanto contra isso, porque foi uma correria, mas eu não quero mais isso. Eu quero me regrar novamente. Isso me trouxe muitas crises, né? Graças a Deus eu tenho descoberto o que é. Ainda não aceitei o porquê, mas eu sei que isso vai fazer parte de um processo que vai me ajudar também. E eu quero voltar a fazer meus devocionais, falar com Deus. Meu momento com ele, gente, eu amo coisa de espaço. Então, tudo que eu achar de caderno, isso é isso. Eu amo, tá? Então, esse é meu caderno, eu converso com Deus. Aqui tá meu óculos. Eu converso com ele conversa comigo. Eu sei que por meio de palavras, sons, às vezes abrindo uma janela e parecendo um passarinho, às vezes minha cachorra vindo aqui falar comigo. E eu falei muita coisa, né, gente? Tudo bem. Então é isso, gente. Permaneça com Deus, permaneça firme. Eu enrolei aqui, provavelmente. Não fiz nada organizado pra falar com vocês, que nem nos próximos vídeos que eu vou soltar aqui vai ser mais organizado, eu prometo. E eu só simplesmente senti de falar e fui falando. Então é isso. Na hora certa, ele fará acontecer e é no tempo dele, tá?
E a gente precisa aceitar que o tempo dele é o relógio dele, não o nosso. E também fazer a nossa parte. Eu sinto que eu pequei muito, que eu não fiz minha parte. Pecar no sentido de deixei de fazer a minha parte. Então, tenho que sair da minha zona de conforto. Tenho que ir atrás do que Deus me mandou fazer. E eu sei que é aquilo... enfim, Deus sempre manda a gente para lugares e a gente pergunta por que está acontecendo, por que aquilo. E Deus sempre vai te mandar para um lugar porque você precisa de um crescimento e também alguém vai ser impactado naquele momento. Você vai conhecer pessoas e essas pessoas, elas vão sentir a presença de Deus através de você e talvez a resposta que elas queriam para a vida delas por meio de você vão ser respondidas. Às vezes elas achavam que não eram capazes, mas elas vão ser capazes. Então é isso, gente. Lembrando, eu não posso ir para outro estado, então nem faço mais Enem. Porque minha vida agora é em Maringá também. E, bom, já tô fazendo uma faculdade, que é a farmácia. Eu gosto da farmácia, mas não é o amor da minha vida, não é aquilo que abrange todo o entendimento que eu amo de paixão, que é aquele foco intenso que eu amo fazer. E eu sei que quando for a hora de Deus vai acontecer, mas eu também vou fazer a minha parte. Então, esse final de ano eu não quero estudar nem coisas que eu gosto, na verdade. Eu quero só organizar, ler meus livros e então curtir esse final de ano, porque eu tô com dor de cabeça de estudar. Mas se eu estudar anatomia, pegar meu livro, não tem problema. Gente, eu amo meu livro de anatomia. Eu sei que Deus vai fazer, eu vou fazer muitas coisas nesse final de ano. Eu tô afobada, gente. Eu quero fazer tanta coisa, mas eu só dormir. Mas é isso. Eu sei que eu falei muito, é isso. Desculpe os vícios de linguagem. Eu preciso voltar a ler, preciso voltar a fazer as coisas. E curtam muito essas férias. E que Deus alcance vocês. E que vocês estejam abertos a Deus também. Sabe? Porque Ele tá ali, Ele tá te esperando você voltar pra Ele. Foi isso por hoje, gente. E lembre-se de Isaías. Deixa eu ver aqui que eu coloquei. Eu acho que é 60:22. Eu já tô... Isaías 60:22. Lembre-se que quando for a hora certa, Ele fará acontecer. Fiquem com Deus e até mais tarde. Tchau!